Do not take me for some conjurer of cheap tricks. I am not trying to rob you. Bem-vindo ao Atmódio Brasil, e hoje contamos nossas escolhas de atores que saíram da produção de um filme de maneiras inacreditáveis, seja lá qual tenha sido o motivo. Your milkshake. I drink it up! Número 20, Terrence Howard, Homem de Ferro 2. O filme que deu início ao épico universo cinematográfico Marvel, Homem de Ferro, de 2008, foi um sucesso estrondoso entre os fãs. Com Robert Downey Jr. no papel principal de Tony Stark, o seu melhor amigo, James Rhodes, foi interpretado por Terrence Howard, que supostamente era o ator mais bem pago do filme. Mas antes que Howard pudesse vestir a armadura do Máquina de Combate no filme, ele foi substituído por Don Cheadle na sequência de 2010. Hey, buddy. Didn't expect to see you here. Look, it's me. I'm here to deal with it. Let's move on. Segundo relatos, os cineastas ficaram desapontados com o desempenho de Howard e o seu comportamento difícil no set. Foi oferecido a ele um papel reduzido com um corte salarial de até 80% para a sequência. Howard recusou, acreditando que o seu dinheiro acabou cobrindo parte do aumento salarial de Downey. Next time, baby. Número 19, Armie Hammer, Casamento Armado. Em um certo ponto, Armie Hammer parecia ser a próxima grande estrela de Hollywood, com vários filmes aclamados pela crítica no seu currículo. Em 2020, ele foi escalado para o filme Casamento Armado, de 2022, ao lado de Jennifer Lopez. Mas, em 2021, a carreira de Hammer desmoronou com acusações de comportamento abusivo e agressões a parceiros, além do seu desejo de consumo humano. Imediatamente, muitas produções de filmes se afastaram dele. Hammer saiu de Casamento Armado dizendo que não podia deixar a sua família durante esse escândalo para passar 4 meses na República Dominicana. O papel de Tom Fowler foi então dado a Josh Duhamel, que enviou um e-mail para Hammer oferecendo seu apoio. I feel horrible. But excited. Número 18, Charlie Hunnam, 50 Tons de Cinza. Are you planning on going full frontal or using a double body double? Never body doubles. No? Never. Logo depois do lançamento do livro 50 Tons de Cinza, vários famosos foram vistos com o livro. Com toda essa publicidade, não foi surpresa que um filme fosse inevitável. Em 2013, foi anunciado que os 2 papéis principais seriam interpretados por Dakota Johnson e Charlie Hunnam. No entanto, um mês depois, ele desistiu e o papel foi dado a Jamie Dornan. A razão para a mudança foi inicialmente considerada um problema de agenda, e de certa forma isso era verdade. Mas em 2014, Hunnam explicou melhor. Ele disse que a sua agenda de trabalho estava tão cheia por ter que equilibrar Sons of Anarchy com as filmagens de A Colina Escarlate, que teve um colapso nervoso ao pensar em adicionar 50 tons e teve que desistir. Do you ever regret giving that up? You know, I find the decision-making process in life in general, but particularly with my work, extremely difficult. Número 17, Billy Idol, The Doors e O Exterminador do Futuro 2. Depois de se consolidar no mundo da música, Idol ia expandir a sua carreira com 2 grandes papéis no cinema. No entanto, em 1990, ele sofreu um acidente de moto, quebrando gravemente a perna e o braço. Singer Billy Idol was seriously injured in a motorcycle accident in Los Angeles early yesterday morning when the Harley he was driving collided with another vehicle. Idol teve que passar por uma cirurgia de 7 horas. Embora tenha se recuperado, o músico não pôde mais interpretar os papéis nos filmes que havia assinado. Idol afirmou que deveria interpretar Tom Baker em The Doors. No entanto, Michael Madsen ficou com o papel, enquanto Idol recebeu o papel muito menor de Cat. Para O Exterminador do Futuro 2, o julgamento final, ele seria o T-1000. Como Idol mal conseguia andar e muito menos correr atrás de Arnold Schwarzenegger, Robert Patrick foi maravilhosamente escalado. Número 16, Will Smith, Matrix. Em uma realidade alternativa está uma terra onde Keanu Reeves não usou o sobretudo preto de Neo em Matrix de 1999, mas a estrela de Um Maluco no Pedaço, sim. Conforme explicado pelo ator em seu canal do YouTube, Smith se encontrou com os Wachowski, que apresentaram o papel para ele. Os Wachowskis focaram a apresentação nas sequências de ação, como a que Neo congela no ar, em vez de na história ou no desenvolvimento do personagem. Por causa dessa abordagem, o ator não entendeu muito bem o que era Matrix. Além disso, os irmãos ainda eram relativamente novos como diretores. Depois de pensar, ele rejeitou Matrix e aceitou fazer As Loucas Aventuras de James West, uma decisão da qual ele pode ter se arrependido. I probably would have messed the Matrix up. I would have ruined it.
So I did y'all a favor. Número 15. Megan Fox, Transformers, O Lado Oculto da Lua. O cineasta Michael Bay e Megan Fox têm uma relação longa e turbulenta, que inclui os papéis principais dela na franquia Transformers. No começo, tudo parecia bem, mesmo que Bay não conseguisse evitar olhar para Fox de um jeito meio machista sempre que ela aparecia na tela. Mas, em 2009, Fox deu uma entrevista falando sobre a dificuldade de trabalhar com o diretor e o comparou a Adolf Hitler. His solution to that problem was to then have me dancing underneath a waterfall getting soaking wet. Por isso, ela foi substituída por Rosie Huntington-Whiteley no terceiro filme Transformers. Quanto ao que realmente aconteceu, depende para quem você pergunta. Fox afirma que saiu por vontade própria, enquanto Bay disse que o produtor Steven Spielberg mandou ele substituí-la, o que Spielberg negou. Um verdadeiro mistério. What is that? This is your new lucky bunny. Número 14. Will Ferrell, Regan. These are my woods. And this is my gun. Um filme sobre um líder nacional lutando para lidar com uma doença degenerativa parece ser um tema que poderia ser discutido e celebrado em aulas de cinema. No entanto, e se em vez de ser um drama intenso, fosse transformado em uma comédia? Bom, esse era o plano para o filme Regan quando a notícia surgiu em 2016. Ele se concentraria em Ronald Reagan, interpretado por Will Ferrell, sofrendo de demência durante o seu segundo mandato como presidente dos Estados Unidos. Após o anúncio do projeto, a família Reagan expressou a sua indignação, assim como alguns associados de Reagan e alguns membros da mídia. 2 dias após o anúncio da escalação de Ferrell, ele desistiu do projeto, que acabou caindo no esquecimento. Boy, that escalated quickly. I mean, that really got out of hand fast. Número 13. Harvey Keitel, Apocalipse Now. I'm Winston Wolfe. I solve problems. Good, we got one. So I heard. May I come in? Considerando a quantidade de contratempos e danos à saúde física e mental da equipe e do elenco, é incrível que Apocalipse Now tenha sido finalizado, quanto mais se tornado um filme tão aclamado. Antes de Martin Sheen assumir o papel de Capitão Willard, Harvey Keitel havia sido escalado para o papel e assinado um contrato de 7 anos. No entanto, poucos dias após o início das filmagens, o diretor Francis Coppola estava insatisfeito com a interpretação de Keitel, achando-a muito intensa. Coppola ofereceu o papel a Sheen e, quando ele aceitou, Keitel foi dispensado. No entanto, o ator não foi completamente removido do corte final, segundo o editor Walter Murch. Em uma das cenas que mostra um barco girando na água, Keitel pode ser visto na embarcação. Apocalypse Now was at a bump. It was an experience. And a valuable experience. Número 12. Shia LaBeouf, Não Se Preocupe, Querida. Poucos filmes recentes tiveram relatos de um diretor entrando em conflito com o seu elenco principal, como Não Se Preocupe, Querida, de 2022. I'm sorry. I'm sorry. I'm sorry. I'm sorry. I'm sorry. I'm sorry. Olivia Wilde dirigiu, estrelou e produziu o filme, e como diretora, ela supostamente teve alguns conflitos com Florence Pugh. Ela também teve que enfrentar Shia LaBeouf, que acabou deixando a produção. A causa foi originalmente considerada um conflito de agendas, mas depois as coisas ficaram confusas. Wilde afirmou mais tarde que a energia combativa de LaBeouf com os outros atores e a equipe, junto com o fato de ele deixar Pugh desconfortável, fez com que ela o demitisse. No entanto, ele respondeu que desistiu por falta de ensaio. Mais tarde, LaBeouf mostrou aparentes mensagens de Wilde implorando para que ele voltasse, o que a diretora negou. So just to be clear here, did you fire Shia LaBeouf? We had to replace Shia. Número 11. Eric Stoltz, De Volta para o Futuro. Hoje, é impossível imaginar qualquer outra pessoa, além de Michael J. Fox, vestindo o icônico colete vermelho de Martin McFly em De Volta para o Futuro de 1985. No entanto, isso quase aconteceu. Eric Stoltz foi inicialmente escalado como McFly, mas após algumas semanas de filmagem, o diretor Robert Zemeckis percebeu um problema. Stoltz era muito intenso e não capturava o tom cômico necessário. Além disso, ele machucou Thomas F. Wilson, que fazia o Biff durante uma cena. Os cineastas então abordaram Fox, que concordou em assumir o papel. Quando Fox ficou disponível, Zemeckis informou Stoltz da sua demissão. Essa mudança de elenco fez com que 34 dias de filmagem fossem descartados. No entanto, Fox capturou a essência cômica e salvou a franquia. He's a magnificent actor, but his comedy sensibilities were very different than what I had written with Bob, and he and I just never were able to make that work. Número 10. James Remar, Aliens: O Resgate. Come on. Quit playing around. You don't want to play around with me. Let me out of this thing. James Remar,
mais conhecido por seu papel como Ajax no clássico cult Warriors e como Harry Morgan, pai de Dexter em Dexter, foi a primeira escolha do diretor James Cameron para interpretar o cabo Dwayne Hicks na sequência de Alien de 1979. No entanto, algumas semanas após o início da produção, ele foi substituído por Michael Biehn. Por anos, a razão para a mudança foi atribuída a diferenças criativas, mas a verdade era muito mais chocante. Rimmer estava lidando com sérios problemas com drogas quando foi escalado como Hicks e acabou sendo demitido da produção após ser preso por posse de drogas, embora algumas cenas com ele ainda permaneçam no filme. And the police can't catch them all. Número 9. Ed Skrein, Hellboy. Após reclamações de embranquecimento, o ator Ed Skrein, que você vai reconhecer como o vilão de Deadpool de 2016, desistiu do reboot de Hellboy planejado para 2019. Now I'm gonna shut you in again, Wade. Not because I need to. Because I want to. O embranquecimento é a infame prática de Hollywood que envolve a escalação de atores brancos para papéis de personagens historicamente não brancos. Skrein foi escalado como Ben Daimio, que a história em quadrinhos em que o filme se baseia descreve como sendo descendente de nipo-americanos. There's someone I want to introduce you to, okay? Major Ben Daimio, head of special ops for M11. M11? My son, huh? I thought you guys disbanded after the war. And I thought we were supposed to be fighting monsters, not working with them. A decisão de Skrein de deixar o filme foi amplamente elogiada, e o seu substituto, o ator coreano-americano Daniel Day-Kim, o parabenizou pela atitude. Número 8. Ryan Gosling, Um Olhar do Paraíso. Em mais um caso de um ator ser demitido e alegar que saiu devido a diferenças criativas com o diretor, a verdade por trás da saída de Ryan Gosling de Um Olhar do Paraíso é muito mais intrigante do que o relatado originalmente. Gosling, que havia sido escalado para o papel de Jack Salmon, que depois foi para Mark Wahlberg, apareceu no set com barba e 30 quilos acima do peso, duas transformações físicas que ele não havia discutido com o diretor Peter Jackson. You're expecting an angel and you get Nixon. Exactly. Jackson compreensivelmente ficou perturbado com a mudança repentina na aparência do ator principal e o demitiu. Gosling afirmou que era jovem demais para o papel, mas a verdade acabou sendo revelada. Okay, you can hire us, but we're not cheap. This is very intensive work, and for something like this, I'd say couldn't do it for less than $5,000. Número 7. Cal O'Neill, Sangue Negro. Sangue Negro conta a história de um impiedoso magnata do petróleo que entra em conflito com um pastor local durante o boom do petróleo no sul da Califórnia no início do século XX. Cal O'Neill foi originalmente escalado para o papel do pastor, mas deixou a produção em meio a relatos de que o estilo do ator principal, Daniel Day-Lewis, era demais para ele. Day-Lewis é famoso por permanecer no personagem, independentemente de as câmeras estarem filmando ou não. I am the third revelation. Embora Day-Lewis e o diretor Anderson tenham negado as alegações, é fácil imaginar O'Neill ficando desconcertado ao perceber que o seu colega de cena decidiu viver como o homem que adorava repreender o personagem que ele estava interpretando. Número 6. Jean-Claude Van Damme, o Predador. Antes de ser um astro de ação mundialmente reconhecido, Jean-Claude Van Damme era apenas um jovem ator belga tentando fazer sucesso em Hollywood. You hold this. If I can grab it before you close your hand, I get the girl. A sua carreira parecia estar caminhando na direção certa quando ele foi escalado como o vilão titular em O Predador de 1987. Infelizmente, Van Damme não concordou com o diretor John McTiernan quanto ao figurino do seu personagem, entre outras coisas. Ele sentiu que o traje de camuflagem o fazia parecer bobo, sem saber que seria editado pela equipe de efeitos visuais na pós-produção. 2 dias depois de filmar, Van Damme desistiu e foi substituído por Kevin Peter Hall, que vestiu um traje significativamente redesenhado. What the hell are you? Número 5. Sean Connery, O Senhor dos Anéis, A Sociedade do Anel. Um elemento básico em praticamente todas as listas de atores que recusaram papéis icônicos em filmes, a decisão de Sean Connery de recusar o papel de Gandalf na trilogia O Senhor dos Anéis é uma séria incógnita. O vencedor do Oscar recusou a oferta de Peter Jackson para interpretar o bruxo barbudo porque, no que diz respeito ao roteiro, ele nunca o entendeu. What does that mean? I don't know. We'll find out. Mas você sabe quem entendeu? Ian McKellen. A pior parte é que se Connery tivesse assumido o papel, ele receberia 15% das receitas de bilheteria mundial da trilogia, um número que equivaleria a mais ou menos $400 milhões. Isso é muito dinheiro, Sr. Bond. A wizard is never late, Frodo Baggins. Nor is he early. He arrives precisely when he means to. Número 4. James Purefoy, V de Vingança. O ator britânico James Purefoy foi a primeira opção do diretor James McTeigue para interpretar o vigilante mascarado conhecido como V no thriller de 2005, V de Vingança.
Verily, this vichyssoise of verbiage veers most verbose, so let me simply add that it's my very good honor to meet you and you may call me V. No entanto, o papel exigia que ele usasse uma máscara de Guy Fawkes durante toda a filmagem, o que ele alegou ter tornado extremamente difícil atuar. Com 6 semanas de filmagem, Purefoy decidiu que já estava farto. I removed each one individually. You know how hard that is to do. Ele saiu da produção e foi substituído por Hugo Weaving. Vendo como a máscara do personagem é uma parte importante da sua identidade, qualquer um que não pudesse atuar com ela claramente não seria uma boa opção para o papel. Weaving com certeza conseguiu. Número 3. Christian Bale, Steve Jobs. Impressive. Very nice. Let's see Paul Allen's card. Embora seja difícil discordar da interpretação de Michael Fassbender como Steve Jobs na cinebiografia de Danny Boyle, de 2015, afinal, ele foi indicado ao Oscar. Em um ponto da produção, o papel pertencia a outra pessoa. Christian Bale foi escalado como Jobs em 2014, mas logo depois desistiu. Dizem que a viúva de Steve, Laureen Jobs, ligou para Bale e implorou para que ele não fizesse o filme. Apesar de ele afirmar que saiu devido a sentimentos conflitantes sobre o papel, acreditamos que os apelos de Laureen Jobs tiveram influência. Why do you want people to dislike you? I don't want people to dislike me. I'm indifferent to whether they dislike me. Número 2. Buddy Ebsen, o Mágico de Oz. Ele provavelmente não sabia disso na época, mas quando ele foi escalado para o papel do espantalho em O Mágico de Oz de 1939, Buddy Ebsen estava prestes a se tornar parte da história do cinema. Bom, primeiro ele foi convidado a trocar de papel com Ray Bolger para interpretar o Homem de Lata. I'll see you reach the wizard, whether I get a heart or not. Beehive, bah. Let her try and make a beehive out of me. Infelizmente, apenas 10 dias após o início das filmagens, Ebsen foi embora. Descobriram que Ebsen era alérgico à maquiagem de pó de alumínio necessária para completar a sua transformação em um homem de lata. A couple of your friends are trying to stall it off as best they can, but there's no telling how long they'll be able to hold out. Looks like my tour's over right now. How's the quickest way back? Way I come, in the saddle. O incidente foi realmente muito sério, pois Ebsen foi levado ao hospital em estado crítico. Ele teve mesmo que desistir do papel. Antes de continuarmos, não se esquece de se inscrever no canal e ativar o sininho para receber as notificações dos nossos vídeos mais recentes. Número 1. Kevin Spacey, Todo o Dinheiro do Mundo. One heartbeat away from the presidency, not a single vote cast in my name. Democracy is so overrated. 2017 foi o ano do escândalo sexual em Hollywood, e Kevin Spacey foi um dos famosos que mais sofreu após ser acusado de agredir sexualmente Anthony Rapp, então com 14 anos, em 1986. Dentro de 2 semanas após Rapp se manifestar, Spacey não só foi acusado por outras pessoas, mas a Netflix também o dispensou de House of Cards e de uma cinebiografia sobre Gore Vidal, que ele estrelaria. Spacey foi completamente removido de Todo o Dinheiro do Mundo e substituído por Christopher Plummer cerca de 1 mês antes do lançamento. Dirty and old I have no problem with. In fact, I have an affection for them. They are the words most frequently used to describe me. Formular atores durante a produção é uma coisa. Trocá-los tão perto da data de lançamento é sem comparação. Quais castings de atuação que quase aconteceram você gostaria que acontecessem? Cillian Murphy como Batman, Brad Pitt como Jason Bourne, Arnold Schwarzenegger e Sylvester Stallone em A Outra Face ou algum outro? Me conta aqui nos comentários. The enunciation of truth. And the truth is, there is something terribly wrong with this country, isn't there? Confira também esse outro clipe recente do Atmojo Brasil e se inscreve no canal para não perder os nossos próximos vídeos.